Fala galera, tranquilidade, tudo bem? Estamos nós aqui para mais uma semana de aulas, né? O nosso querido e saudoso segundão, pessoal ali quase, né? Que não deve estar com vontade de pregar aquelas peças, né? Fazer aquelas brincadeirinhas. Ah, que saudade do Caio, ah, que saudade do Matheus. Mas enfim, né? Estamos nós aí para de novo para mais uma aula. E nossa aula de hoje é sobre transportes e telecomunicações. Nós estamos dando seguimento à apostila 2 do segundo ano. Então, primeiramente, nós vamos focar em transporte e depois em telecomunicações. Vou chamar a atenção para um ponto especial. Nós estamos vendo alguns temas que nós trabalhamos numa esfera global, para depois trabalharmos numa esfera nacional. Então, já estou mapeando tudo para que quando a gente for para a esfera nacional, não precisarmos ficar repetindo, né? Repetindo as coisas. Então, né, isto posto, vamos lá. Como a pauta da aula 15, né, nós vamos trabalhar com matriz de transporte, né, nos países desenvolvidos. Nós vamos ver que eles vão dar um destaque para ferrovia e hidrovia. Nós vamos ver que o desenvolvimento dos países, no caso, o alto grau de infraestrutura em transportes e telecomunicações é um reflexo do desenvolvimento dos países do norte e que esse avanço, né, nas comunicações também é um reflexo. E o último ponto, né, mesmo países desenvolvidos que não possuem dimensões continentais vão priorizar os transportes ferroviário e hidroviário em detrimento do rodoviário. Então esse é um problema que nós enfrentamos aqui no Brasil, mas que nós vamos deixar para discutir posteriormente, ok? Apresentando então o tema dos transportes e telecomunicações, né? Não se esqueçam que nosso principal assunto dessa apostila 2 seria a globalização. Então, os transportes e as telecomunicações elas são duas bases do tripé das três revoluções que propiciam a globalização. Então, tanto os transportes como as tecnologias e as telecomunicações, eles vão permitir, né, o aniquilamento do espaço pelo tempo. Então, espaço e tempo são duas categorias importantes para a geografia. E sempre, né, ao longo do tempo, elas meio que ficaram equivalentes. De uns tempos para cá, nós percebemos uma revolução tão grande nesses temas que o tempo tem superado o espaço. Para ser bem ilustrativo para vocês, se vocês quiserem, vocês ligam o WhatsApp e conversam com alguém que está do outro lado do mundo. Se vocês quiserem, vocês podem comprar um produto no outro continente e em dias vai ser entregue para vocês. Então, a questão do espaço não é mais um obstáculo, né, para as interações entre grandes distâncias no globo, certo? Então, dando seguimento, na tentativa, né, de cada vez mais facilitar fluxo de bens, serviços, pessoas, capitais, informações no globo, redes de transporte e comunicação são criadas e recriadas. Então, cada vez mais nós temos investimentos e esses investimentos vão permitir, né, a velocidade cada vez maior dos transportes e das telecomunicações. Não sei se vocês têm assistido no Sport TV, eles estão passando de noite muitos videotapes de jogos antigos, de Copas. E eles disseram que
a Copa de 1970 foi a primeira Copa transmitida ao vivo para o Brasil. Só que a gente, né, assistiu ainda em preto e branco, com TV preto e branco. Vejam, 70 anos, vão ser 50 anos, de 70 para 2020. Em 50 anos, nós temos uma multiplicação de mídias. Não é só a televisão que existe. Se você quiser, hoje você assiste Copa do Mundo pelo celular, pelo computador, pela TV, certo? Com inúmeras mídias, uma transmissão por satélite em no momento ao vivo, ok? Então, as telecomunicações e os transportes propiciam, né, esse aniquilamento do espaço pelo tempo. E quando que isso, né, teve um ponto, um marco? Justamente quando nós, né, estabelecemos o ponto de transição entre a ordem bipolar e a nova ordem mundial, na passagem dos anos 80 para os anos 90. Foi aí que nós tivemos um grande salto qualitativo que representou a difusão da internet, ok? Então, a partir dos anos 90, nós tivemos, né, cada vez mais países desregulamentando suas economias para que, né, mais e mais empresas internacionais pudessem prestar serviços. Então, há um salto qualitativo na questão infraestrutural, ok? Então, trazendo um exemplo, né? Nós vamos ver mais logo para frente. No nosso estado de São Paulo existia uma companhia estatal que prestava serviço de telefonia, que é a Telesp. Então o serviço era ruim, era caro, era restritivo, certo? Poucas pessoas tinham telefone fixo. Com o processo de privatização, a Telesp ela se torna uma agência regulamentadora. Então há a quebra do monopólio, né, das telecomunicações, como nós vamos citar mais à frente aí. E sendo assim, né, outras empresas podem prestar serviço de telefonia numa espécie de competição, tá certo? Então nós estamos dentro do que nós chamamos de ordem neoliberal, né? Ainda mais com esse novo governo, apesar das dificuldades, mas a narrativa é de abertura econômica, ok? Então, vocês vão se defrontar nos vestibulares ou na parte das questões, com questões que vão abordar, fazer como se fosse uma medição, né, numa linha entre a passagem do tempo e a maior velocidade dos meios de transporte. Então vocês vão perceber que antes grandes distâncias levavam meses para ser percorridas, hoje são dias. E isso faz com que, né, exista uma eficiência desses meios de transporte, ok? Então, entretanto, né, nós precisamos pontuar certas coisas, como no segundo tópico. O espaço da circulação e a densidade dos meios de transporte não estão distribuídos no globo de maneira homogênea, né? O que significa isso em outras palavras, né? Qualquer que seja o meio de transporte, nós vamos ter mais densidade, mais movimentação no mundo desenvolvido, naquilo que a gente chama de norte desenvolvido. O mapa vai mostrar isso para a gente, né? No sul, salvo as raras exceções, existe um desequilíbrio. O nosso caso é exemplar, o Brasil é exemplar. Se você for medir no mapa brasileiro as movimentações de transportes, vocês vão perceber que existe uma maior densidade no sudeste, no centro-sul do Brasil, e uma menor densidade em outras áreas, sobretudo na região norte. Ok?
Veja a densidade de rodoferroviária. Então, aqui está a linha do Equador, né? O norte seria esse mundo aqui que eu estou passando a setinha, junto com o Japão e Austrália e Nova Zelândia. Então, percebam que a grande densidade, né, em quilômetros quadrados, está aqui, ó, Estados Unidos, e essa região de fronteira com o Canadá, e a famosa Europa Ocidental, tá? E aqui no Japão. E a parte oriental da Austrália. Veja o Brasil. Existe um vazio de rodovias e ferrovias aqui por causa também da bacia amazônica. Aqui o principal meio de transporte é o hidroviário. Mas veja, no resto do país, nós temos uma baixíssima densidade rodoferroviária. Somente nessa mancha que vai, né, de Buenos Aires até Rio de Janeiro, que nós temos uma densidade rodoferroviária maior, principalmente rodoviária no nosso país, que vai ser assunto de outras aulas. Veja o grande desequilíbrio entre o norte e o sul no quesito aeroportos e portos. Veja que diferença, né, na total de passageiros. Veja que diferença assustadora quando nós olhamos para o norte e olhamos para o sul. Tudo bem que o sul é o hemisfério das águas, existem mais águas do que territórios, mas veja, são poucas, se dá para contar em duas mãos ou duas, três mãos os números dos principais aeroportos, ok? E veja a Europa Ocidental. Então, o principal eixo, pessoal, comercial do mundo está daqui para cá e daqui para cá, certo? Esses três pontos são os principais eixos comerciais do mundo. Só que esse mapa que a gente vê, que é esse planisfério que ficou convencional a partir do século XIX, ele vai meio que escantear o Oceano Pacífico. E o Oceano Pacífico atualmente é o principal oceano das trocas comerciais. Então há muitas trocas comerciais nesse eixo aqui, ó. O eixo Ásia, Oceania, costa ocidental da América. Ok? Sobretudo aqui na região dos Estados Unidos. Tranquilão? Os modos de transporte, ou os meios de transporte, né? Aéreo, aquático, terrestre e de condutos e cabos, que a gente chama mais de cabos, ok? Então, o aquático se desdobrando no fluvial, que é no rio, e no marítimo, e o terrestre, rodoviário e ferroviário, né? Temos dutos como condutas, esse é uma imagem portuguesa, por isso que ele está usando condutas e não dutos, certo? Então, no Brasil, dutos e cabos, gasoduto, alcoduto, oleoduto, certo? Então, nós vamos ver aqui nessa aula as vantagens e as desvantagens de cada modal. O modal rodoviário. Quando nós olhamos para o modal rodoviário, né, a palavra principal vai ser flexibilidade, facilidade de chegar nos pontos. É um modal rápido, certo? Um modal rápido, um modal flexível, só que, né, um modal que vai trazer mais desvantagens no quesito de fretes, né, de manutenção das estradas, a emissão de poluentes, a carga, uma pouca carga, porque se você vai transportar de caminhão. Então, o modal rodoviário, ele vai ter as suas vantagens, né? Insisto, na flexibilidade e na rapidez. É o modal mais rápido dentro da terra ou do mar,
ok? O do Rio principalmente, né? Pensando no continente, mas ele tem essas desvantagens, tá certo? Que a manutenção é alta, o gasto elevado de combustível, emissão de poluente, né? Então, na conta final, né, ele vai trazer também desvantagens. O modal ferroviário, ele seria o modal ideal para países tipo Brasil, Estados Unidos, Rússia. Por quê? Porque ele vai ter uma grande capacidade de carga, tá certo? Ele vai ter, a vantagem dele é essa alta capacidade de carga, um baixo consumo de combustíveis. Ele pode usar energia elétrica, ele pode usar gás, ele pode usar, né, carvão, ele pode usar combustível. Então ele tem essa variedade para poder movimentá-lo, certo? Então é fácil de fazer uma comparação aqui. Um trem como esses que levam soja ou minério de ferro, que passam por Taquaritinga, Araraquara, ele tem 110 vagões. Vamos imaginar que um vagão leva o conteúdo de um caminhão. Um trem vai levar a carga de 100 a 110 caminhões, certo? Então é uma alta capacidade de carga, certo? No final, dependendo do produto, compensa muito mais utilizar o modal ferroviário. Quais seriam suas desvantagens, né? Ele vai ser mais lento, ele não é flexível, então você vai ter que buscar a carga numa estação, não dá para entregar o produto na frente da sua casa, se você morar na frente da estação, certo? Então, tem também, pensando no Brasil e América do Sul, as diferenças de bitola. Agora parece que bitola seria aquele objeto que as rodas dos trilhos, as rodas dos trens vão passando. Seria ali aquela parte de ferro, ok? Então, alguns países têm tamanhos de bitolas diferentes e isso inviabiliza uma comunicação entre países. Agora nós vamos corrigir isso na América do Sul. Na Europa, obviamente, não tem esse problema. O modal hidroviário, né? As suas vantagens. O modal hidroviário ele vai ter vantagens muito parecidas com a dos trens, do ferroviário. Ele vai ter, né, uma capacidade boa de carga, ele vai ter pequeno custo de frete, não tem que ter manutenção, né, da calha do rio. Às vezes alguns rios têm calhas aprofundadas e aí você vai trazer implicações para o meio, certo? E ele vai ter algumas desvantagens, né? Tipo, pense na nossa região. Existe uma época do ano que quase não chove, então o nível do rio baixa. E quando ele está baixo demais, ele inviabiliza, né, embarcações grandes. Outra coisa, relevo de planáltico. Vai ter algumas áreas com quedas, então vai ter que construir eclusa para poder ligar um ponto no outro. É só olhar para a nossa região, para o nosso estado. São várias eclusas que são construídas para poder para ter a continuidade da comunicação. Então, tem essa questão climática, tem a questão do relevo fluvial, se é planáltico, se é planície. No caso do Brasil, a principal região que oferece esse potencial é a região norte, mas é uma região que tem poucas movimentações comparado com a nossa região, que é muito maior. Ok? E o aeroviário? O aeroviário, ele vai trazer vantagens como a extrema rapidez, né? É um meio de transporte muito rápido, só que ele é muito caro, né? Ele é muito caro, uma capacidade muito pequena de carga. Então, o modal aeroviário ele é utilizado para cargas pequenas e que são extremamente valiosas, né? Insumos de laboratório, pequenas tecnologias, né? Então,
para transportar produtos de consumo mais direto, ele é um modal inviável, certo? Então, pensando nesses pontos gerais. Tudo bem? Passemos, né, chegamos à nossa última parte da aula para trabalhar com telecomunicações. Então, a telecomunicação ela é essencial para propiciar essa economia globalizada, os contatos entre os países, né? Então, nós temos na telecomunicação o rádio como a primeira mídia, a TV a segunda mídia, a telefonia, né? Segunda e terceira mídia, e a internet, que é a última e grande mídia, ok? Então, essas telecomunicações elas vão propiciar, né, a agilidade das transações comerciais, né, vão agilizar os fluxos de bem, de capital, as informações. Então, se acontece uma coisa, estiver acontecendo alguma coisa agora em Paris ou no Japão, já vai entrar um repórter, né, aconteceu isso, aquilo, e vai apresentar imagens naquele momento, né? Então, nós temos essa percepção de que tudo está próximo, mas, né, nós não temos ideia da infraestrutura que foi construída para que isso pudesse ser viável, né? Então, nós estamos falando de satélites, nós estamos falando de cabos de fibra ótica, cabos, né, aqueles cabos antigos que conectavam os continentes, a questão do rádio. Então, são elas que possibilitam tudo isso. Então, nós falamos, né, na primeira parte da aula dessa transição dos anos 80 para os anos 90, né? A constituição de uma nova ordem. E nessa nova ordem, né, o mundo, além desse novo momento político econômico, viu assim o desencadear, né, do processo de renovação tecnológica constante. Então, a primeira vez que eu vi um celular na minha vida, eu confesso para vocês que foi em 1996. Uma pessoa com um celular. Vejam, 96 para 2020, são 24 anos, né? Olha a revolução que foi do primeiro celular, que eram os chamados tijolões que só ligavam. A função deles era só ligar. Hoje, se você olha para um iPhone, para um smartphone, ligar para uma pessoa, para o número de uma pessoa, é uma das inúmeras e múltiplas funções, tá certo? Então, isso representa, né, esse incremento tecnológico. Então, hoje nós temos, como o nome já diz, né, ele é um telefone esperto, é um smartphone, ok? O iPhone, o telefone inteligente, ok? Então, nós temos aí o dedo das grandes empresas de tecnologia, o dedo das grandes empresas, né, de telefonia, possibilitando esses contatos, né? Então, temos o dedo do universo privado aqui, certo? Então, nesse momento, nessa transição, empresas estatais estão saindo de cena e, né, o domínio é a hegemonia das grandes empresas transnacionais, aquelas empresas que atuam além do seu território, ok? Mas problematizando o nosso estudo, né? Nem tudo são flores, nem tudo é maravilha. Então, nós vamos ver nos mapas à frente que, né, o acesso à telefonia e à internet no mundo, ele não é homogêneo. Uma vez mais, nós temos a concentração no norte e, né, os países subdesenvolvidos com menos acesso à telefonia,
com menos acesso à internet, que é a nossa principal mídia. Então veja, linhas telefônicas, o norte, uma vez mais concentrado. Hoje já, né, nós percebemos, né, por uma observação, né, pela empiria, que telefones fixos são raros. As pessoas estão abrindo mão dos telefones fixos por telefones móveis. Então, cada vez mais tem menos telefones fixos. Nesse ponto, há uma universalização e mesmo países mais pobres, né, conseguem, ou com muita desigualdade, muitas pessoas conseguem pelo menos ter um telefone celular, né, mesmo de baixo custo, mesmo, né, com poucos recursos, mas consegue. O que ainda é uma dificuldade, né, é a internet. Então, quando a gente olha para o mundo, o acesso à internet ele é muito maior na região norte, né, no mundo norte, no mundo desenvolvido. No caso do Brasil, segundo o mapa, nós temos uma situação, né, de usuários de internet de 1.500 a 4.000 habitantes, né, por quilômetro quadrado, imagino, né? Usuários com acesso à internet, 10.000 habitantes. Em 10.000 habitantes, nós temos de 1.500 a 4.000 habitantes. Então, quer dizer que nós, a cada 3 pessoas, então, vamos dizer aí que uma não tem acesso, ou 1,5 tem acesso à internet, ok? No Brasil. Os pacotes de dados eles são caros, então as pessoas não têm lá muitas possibilidades de navegar. É o que nós estamos vendo atualmente com a questão da educação. Então, o telefone se torna o principal meio de entrada na internet. Só que as pessoas das escolas públicas, eles têm um pacote limitado. Então, logo as crianças não conseguem assistir às aulas, às videoaulas, né, como vocês aí que tem pacote ilimitado, né, banda larga, fibra ótica. Então, nós estamos tendo um grande problema, né, de acesso à rede, de acesso a essas aulas online por conta da nossa desigualdade social. Ok? Então, isto posto, né, termino nossa aula aqui. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.